Seja bem-vindo a mais um Pergunte ao Pastor. Nós queremos ser bênção na sua vida e trazendo assim respostas simples, claras, baseado na minha experiência, aquilo que eu já vivi com o Senhor, para abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Marineudo Gomes, muito obrigado pela sua pergunta, muito interessante quando você fala aqui sobre essa questão de Deus ter endurecido o coração, se Deus não manipulou a situação, como explicar isso para as pessoas? Bom, a primeira coisa que eu queria que você entendesse, querido, é que Deus é Deus. Olha, quando o Senhor Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos disse, olha, eu tenho poder para te livrar. Jesus disse, nenhum poder você teria se do alto você não tivesse recebido. Isso é uma questão muito interessante, porque ali na história de Faraó, Deus estava desmoralizando os deuses. E isso foi necessário. Agora, que Deus manipula, não é isso. Deus nos deu o direito de escolha, mas nesse caso foi necessário. Você lembra o caso de Jó também? Quando Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Deus permitiu. Mas Jó não abriu mão da sua fé. Então é o seguinte, num determinado momento, o homem tem o poder de decisão. Mas Deus continua sendo Deus, em nome de Jesus. Então, olha, tem coisa que é muito complicado a gente entender. Até porque, veja, a própria vida, né? Às vezes me perguntam, por que o camarada tão bom morreu e gente tão ruim continuou vivo? Deus é Deus, a morte é a maneira que Deus estabelece a sua soberania. É o freio de Deus. Deus diz, olha, acabou, isso aqui, acabou. Ah, mas ele era tão jovem, eu não sei. Deus é Deus, ele não dá satisfação. Por isso que ele nos deu a sua palavra. Através da palavra de Deus nós temos orientação. A palavra de Deus diz, olha, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque se você endurecer o coração, Deus endurece também e a coisa fica feia. Então é o seguinte, volta o teu coração para Deus, firme. Em relação ao ímpio, meu irmão, a gente tem que falar do amor de Deus. E tem gente que não quer Jesus, tem gente que está tão feliz com a vida que tem, que não quer paciência. Tá bom, querido? Que Deus abençoe. Não sei se eu te ajudei, mas eu quero sempre ser útil para você, para abençoar a sua vida em nome de Jesus, tá bom? Outra coisa, o Wilson Leon me faz uma pergunta aqui sobre se podemos ser cremados. Olha, a palavra de Deus diz que a terra dará aos seus mortos, o fogo dará aos seus mortos, a água dará aos seus mortos. Tem pessoa que morre afogado, tem pessoas que é comido por baleia, por tubarão, sei lá. Então, tem gente que é no incêndio, ele acaba sumindo ali. A Bíblia diz que cada um vai dar os seus mortos. Não existe nenhuma reprovação. Olha, não pode ser cremado. Não existe nenhuma reprovação. O que existe, na verdade, a palavra de Deus diz assim, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus quem o deu. Então há uma informação de que o corpo deve voltar ao pó, mas não existe nenhuma reprovação. Tá bom, querido? Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua participação. O Gabriel Hernandes, valeu, meu, que Deus abençoe. Qual a característica de um bom líder? Eu acho que a gente tem que olhar para Jesus. No Novo Testamento nós temos também o apóstolo Paulo, homens íntegros, retos. No Antigo Testamento tem vários exemplos de homens que também foram referência à luz da palavra de Deus. Paulo escreve a Timóteo dizendo, olha, tem que ser exemplo dos fiéis. Então, o homem de Deus, um bom líder, ele tem que se preocupar em ser o exemplo. Jesus disse, quando lavou os pés dos discípulos, ele disse assim, olha, se vocês me chamam de mestre e eu realmente sou, então é o seguinte, faça o que eu faço. Lave os pés uns dos outros, cuide uns dos outros. Essa é a característica de um homem de Deus. Um homem de Deus ele tem que pôr na cabeça o seguinte, eu sou referência e eu não tenho liberdade. É liberdade para fazer o que dá na telha. Né? Ah, mas todo mundo faz. Não, você é um homem de Deus, você não pode fazer. Ah, mas todo mundo vai. Não, você é um homem de Deus, você não pode. Acabou, ponto final. Se você quer ser um homem de Deus, quer ser um bom líder, você tem que entender que você está tolhido. Você agora é exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. Muito obrigado pela participação, em nome de Jesus.